Fala pessoal, vamos lá, vamos ver uma questão aqui sobre tipologia textual, gêneros de textos, questão do Instituto AOCP, acompanhe comigo aqui, por favor. Nós temos um texto aqui que a banca examinadora colocou nessa prova de 2020 e eu sugiro a vocês que façam o seguinte, para a gente não ficar lendo o texto aqui, não há necessidade, você pausa o seu vídeo aqui nesse parágrafo para você ler esse parágrafo do texto. Depois, aqui também, ó, dá uma pausada no seu vídeo aí, faça a leitura desses dois parágrafos. Depois, aqui também mais dois parágrafos, pausa o texto, pausa o vídeo, leia o texto, faça a leitura com bastante atenção. E depois, por fim, o último parágrafo, também pausa o vídeo, faça a leitura com bastante atenção e a gente vai para a pergunta aqui. Valendo? Muito bem, a pergunta é a seguinte, ó, no texto de apoio predomina o discurso narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Vamos voltar aqui desde o começo do texto. Caso você não tenha pausado ainda, faça de novo isso. Ó. Primeiro parágrafo, pausa o texto. Segundo e terceiro parágrafos também, pausa o texto, faz a leitura. Quarto e quinto parágrafos também faça a leitura do texto. E, por fim, o último parágrafo aqui. Tá valendo? Bom, então vamos lá. No texto de apoio predomina o discurso narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, injuntivo. Relembre aí o que são textos narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos e injuntivos. E pausa o vídeo novamente aqui para você responder a questão que eu venho com a resposta e os comentários. Tá valendo, hein? O banco examinador entendeu que a letra D de dado texto é argumentativo. Vamos ver cada um deles aqui. Então, vamos começar aqui. O que é um texto argumentativo? O texto argumentativo, como o próprio nome diz, ele menciona alguma coisa relacionada à argumentação, mas ele é usado para expor a opinião de quem escreve. Então, o autor do texto argumentativo, ele pode mencionar a opinião. Então, vejam que uma palavra-chave aqui do texto argumentativo é a opinião de especialistas e apresentar resultados também, né, dessas pesquisas. Para quê? Para ele poder confirmar a sua opinião. Então, algumas palavras-chave aí de um texto argumentativo. O que mais? O texto apresentado foi escrito para defender a opinião do seu autor sobre a ideia de que a gratidão tem o poder de salvar vidas e de que as pessoas em determinadas situações deveriam escrever notas de agradecimento. Para confirmar essa opinião, vejam que tem aqui, ó, a confirmação da opinião, o autor ele menciona aqui o resultado de alguns estudos, né? Está aqui o texto argumentativo, ó. A conclusão de pesquisadores, né, portanto especialistas, né, e a sabedoria de tradições religiosas e filosóficas relacionados ao tema. Tá aí, então, o que é um argumentativo. Vamos ver o que é um texto narrativo. O texto narrativo, ele conta uma história. Essa história ela pode ser real ou fictícia. Então, contar uma história aqui é uma característica do texto narrativo. O texto narrativo, como ele tem história, então ele vai apresentar elementos, né? Então, esses elementos são, olha só, a palavrinha-chave aqui do texto narrativo, enredo. Então, tem um enredo, tem um narrador. Esse narrador pode fazer parte do texto ou não. Tem as personagens, tem o tempo e tem o espaço em que ocorre essa narração. O texto apresentado, ele não é ou não foi empregado para contar uma história, e sim para defender a opinião do seu autor sobre a ideia de que a gratidão tem o poder de salvar vidas. E o texto que defende uma opinião é classificado como argumentativo e não como narrativo. O que é um texto descritivo? Como o próprio nome diz, ele descreve alguma coisa. Texto que pode ser comparado a uma fotografia, por exemplo, né, em que o objetivo é formar na imaginação de quem lê o texto, né, o desenho do objeto, das pessoas e dos lugares, das cenas, etc. É realmente descrever alguma coisa, né? As características de um texto descritivo, ou a característica, uma das principais aqui seria empregar adjetivos, né, essas percepções chamadas percepções sensoriais. Então, o emprego de adjetivos, ele caracteriza, ele dá uma predominância num texto descritivo. Além dos adjetivos, também empregar substantivos, verbos,
principalmente os verbos de ligação, trazer imagens também, som, cheiro, etc. Então, a descrição diz respeito a esses elementos aqui. O expositivo é um texto em que podem ser apresentadas as opiniões e experiências de um especialista em um determinado assunto, mas com o máximo de neutralidade possível. Ele só expõe, ele não apresenta as suas opiniões, ele apenas expõe, por isso o nome expositivo. E por fim, o injuntivo, que é o tipo de texto que transmite ordens, avisos, instruções, advertências ou até prescrição de procedimentos. As características desse tipo de texto é o emprego de verbos imperativos, que indicam ordem, né? Como, por exemplo, as leis. As leis são textos injuntivos, né? Os artigos, as bulas de remédios são textos injuntivos. Placas de sinalização, essas placas que você vê pelas ruas, elas formam um texto injuntivo. Edital de concurso público, você tem bastante acesso a editais. Então, quando você olhar um edital, lembre-se de que aquilo é um texto injuntivo. Receita de bolo, etc. Fechado? Então, é isso, gente. Então, você vai adquirir esse curso se você quiser participar desse concurso do Embasa. Dá tempo de você estudar tranquilamente. Você vai estabelecer aí um processo de estudo diário. A gente vai separar isso para vocês. A gente tem planos de estudos aqui no Vencendo Concursos. As vantagens do curso online que você vai ter, primeiro que você não precisa sair da sua casa, do seu conforto, para você ter acesso às aulas, né? Você tem acesso ilimitado, tem acesso imediato, a gente tem questões comentadas, tem material em PDF, tem grupo no WhatsApp para você receber notificações e tem os bônus ali, cadernos de questões, simulados, 2 simulados e redações corrigidas. Isso é muito importante, hein? 2 redações corrigidas para você identificar aí os seus erros, os seus acertos. Então, esse curso saía por R$ 597 e agora está por apenas R$ 197 ou 12 de R$ 19,65. Basta você clicar no link abaixo para você ter acesso a esse curso e ser aprovado no concurso do Embasa. Legal? Fica ligado que a gente vai trazer outras dicas aí para vocês de questões relacionadas ao edital do Embasa para você ter a percepção de que tem condições de prestar esse concurso sim. Abraço para vocês, bons estudos, te vejo lá na nossa plataforma. Até mais.